Irmãos e irmãs, é mais um momento da nossa liturgia, de nós deixarmos Deus nos falar. É sempre importante, a cada dia, reservar um momento para Deus, porque nós temos 24 horas por dia. Eu destino pelo menos meia hora por dia para Deus. Olha, de 24 horas eu destino meia hora. O que é meia hora em 24 horas? Destino meia hora para rezar o terço. Às vezes eu rezo o terço deitado, às vezes eu rezo andando, às vezes eu rezo num cantinho. Poucos dias atrás eu rezei andando pelas ruas dos bairros próximos. Acho que foi no domingo. Eu saí pelas ruas e fui rezando o meu terço. Porque senão se torna uma rotina, você se apega à rotina, esquece a oração ou acha cansativo, porque a rotina cansa. Então você tem que diversificar. Cante uma música entre cada mistério, cada dezena do mistério, né? Fale alguma coisa sobre o mistério. Seja criativo, para não se tornar uma rotina cansativa. Aí se torna uma rotina cansativa, você não persevera. E para perseverar, você tem que ter a criatividade. Então eu rezo todos os dias o terço, pelo menos meia hora. E faço também essas transmissões da liturgia diária, o que também é uma oração. Que eu faço com muito amor, muita fé e esperança de que você se salve. E eu também me salve. Porque todos nós estamos nesse mesmo mundo, né? E precisamos apelar a Jesus Cristo, aqui temos a estampa dele, apelar a Jesus Cristo para que ele nos leve para a vida eterna, quando teremos a felicidade plena. Já pensou viver como anjos? E eu passei a ter uma fé maior a partir do momento que Deus me deu sinais transcendentais. E aqui não é nenhum proselitismo para ninguém seguir a minha religião católica, porque eu admiro a todos que fazem uma boa pregação, a todos que fazem um bom trabalho de evangelização, a todos que são irmãos verdadeiros, mas eu tive experiências transcendentais. Escrevi até um livro que eu não publiquei ainda. Passei por um momento de transformação na minha vida, fui curado de uma doença que eu teria que tomar remédio para a vida toda, fui curado de um mal desse século que está muito entranhado na cultura, principalmente depois que uma determinada ideologia tomou o poder no passado recente. Fui curado de um outro mal que já me seguia há muito tempo. Fui iluminado para fazer determinadas coisas. E teve uma que realmente, porque eu sou um homem formado num curso superior, e no curso superior você observa muito cético. Porque você tem que ser crítico, você tem que duvidar de tudo. Então você injeta, introjeta, internaliza isso na sua cabeça, aí você começa a duvidar de tudo. É por isso que muitos universitários se tornam ateus. Os professores são ateus ou céticos ou agnósticos e passam isso para os seus alunos, infelizmente. Eu tinha isso também, eu sou formado em curso superior, sou repórter há 30 anos, então a gente crê em Deus, mas fica sempre com aquele senso crítico. Acredita, mas fica uma dúvidazinha, né? Mas aí Deus resolveu mostrar para mim, de forma transcendental, coisas que não tem como você duvidar. Eu gostaria que ele fizesse isso na sua vida também. Aí você para e espera aí. Isso não é algo comum, isso não é coincidência, isso é Deus manifestando-se
sobrenaturalmente, extraordinariamente, porque ele já se manifesta diariamente com o mar, com o céu, com as aves. Com o nosso próprio nascimento é Deus presente. O ser humano está aqui com pensamento, voz, olhar, olfato, audição. Mesmo aqueles que não têm, mas estão aqui e querem ficar. Pergunte a eles se eles querem sair. Não querem. Então é uma passagem que nós ganhamos de presente aqui por esse mundo, mas para almejar o outro mundo, mundo novo, a vida eterna, que Jesus vai nos dar. Tenho fé, esperança e amor, e procuro fazer com que Ele realmente, na sua volta, me dê esse presente maior que é a vida eterna. E eu ainda sou tão indigno que às vezes eu ainda peço a Ele, me mostre mais uma outra manifestação transcendental. Eu peço a Jesus, em alguns momentos, eu gostaria que isso me mostrasse outra vez aquela manifestação, ou parecida com aquela que o Senhor fez, que não há como ninguém contestar. A gente é fraco mesmo. Desde que os apóstolos viram Jesus multiplicar pães, ressuscitar Lázaro, transfigurar-se no Monte Tabor, e depois ainda duvidaram dele. Então, nós somos fracos. Somos, e temos que admitir isso. Mesmo que se mostre algo que você não tem como explicar cientificamente, você vê naquele momento, até se impacta, mas depois, passado um tempo, você vai esmorecendo. E aí que está, por isso que a gente sempre prega a perseverança. Mas vamos ao que é mais importante hoje, que é a liturgia da palavra. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 29 de maio de 2020, todas as igrejas transmitem essa liturgia, hein, gente, no mundo inteiro. 29 de maio é sexta-feira da 7ª semana da Páscoa, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, temos no rito da celebração o prefácio da Ascensão e o ofício do dia. Vamos à antífona da entrada. Cristo nos amou e nos lavou dos pecados com seu sangue, e fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, pela glorificação de Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados a vosso serviço e cresçamos constantemente na fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos de 13b ao 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá, mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Agora o Salmo responsorial, Salmo 103, versículos do 1º ao 2º, do 11 ao 12, do 19 ao 20 AB, refrão, versículo 19a. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Repitam. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Repitamos. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo Paráclito haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado, de tudo que tenho falado. Este é um trecho do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Jesus manifestou-se a seus discípulos depois de comerem. Perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por estas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada agora, uma espécie de homilia do Antônio Carlos Santini. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. santini@novaalianca.com.br é o e-mail dele. Tu me amas? João 21, versículos de 15 a 19. Por 3 vezes, Jesus ressuscitado faz a Simão Pedro uma pergunta direta. Na verdade, uma incômoda pergunta, pois antes da paixão, o apóstolo acabara de negar por 3 vezes que fosse um dos seguidores do Mestre. No entanto, a resposta de Pedro é
afirmativa. Tu sabes que te amo. Mas existe no texto um pormenor que nossas traduções costumam ocultar. Nas duas primeiras vezes, quando Jesus faz aquela pergunta, usa o verbo diligere. Traduzindo o grego original do Evangelho, ágapas, na resposta, Pedro usa outro verbo, amari, que traduz o grego philo. É como se nós tivéssemos este diálogo. Tu me amas de amor? Sim, eu te amo de amigo. O verbo empregado na pergunta é muito mais exigente. Exprime um amor mais elevado, um amor de adoração, como o que se dirige a Deus. O verbo da resposta é menos exigente, expressa uma afeição de simpatia, de amizade. Mas, na terceira vez, Pedro chega a chorar. Para sua surpresa, desta vez, o mestre abandonara o verbo mais exigente e, baixando o nível, fez a pergunta com o mesmo verbo que Pedro vinha empregando. Tu me amas de amizade? Deus é assim. Ele está pronto a aceitar o limitado amor que no momento podemos manifestar. Deus sabe que sempre podemos crescer no amor, dia após dia, até chegar às impensáveis alturas do martírio. Ora, foi exatamente assim com Pedro. Mais tarde, o apóstolo seria encontrado em Roma, crucificado como seu mestre. Agora, capaz de dizer, capaz de responder, sim, Senhor, eu te amo, de adoração. Quanto a nós, o mais importante é considerar que Jesus, a cada resposta de Pedro, insistia sempre no mesmo ponto: apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus queria dizer ao apóstolo: ah, é assim? Tu me amas? Então prova-me isto, cuidando daqueles que são meus. Seja um bom pastor, quem me ama, pastoreia. Pais, gerando filhos, professores educando alunos, catequistas instruindo seus pequenos, médicos, senhores médicos, cuidando dos pacientes, patrões, senhores empregadores, zelando por seus empregados, sacerdotes, senhores padres, pastores, missionários, orientando os fiéis para Cristo. Todos estes que fazem isto estão respondendo à pergunta de Jesus: tu me amas? E você? Ama Jesus? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eis-me aqui, Jesus, para cuidar de seu rebanho. Santo do dia. Antes de falar do Santo do dia, eu só quero dizer que essas imagens podem ser divulgadas livremente no meu site, meus endereços eletrônicos. Está tudo liberado, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, podem utilizar livremente. Eu só quero fazer um adendo aqui, fazer esse adendo dizendo que o texto é do padre
Evaldo César de Souza, da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele escreve para o site a12.com. 29 de maio é dia de Santa Úrsula Ledokowska ou Ledochowska. Eu não sei qual a pronúncia correta. No alemão, CH tem som de R, né? Como BACH, Bach. Então seria Ledorowska, não sei. Ledorowska. Então eu não sei a pronúncia correta. Já vi vídeos de católicos aí falando Ledokowska, Ledochowska. Então eu não sei a pronúncia correta. Mas é mais ou menos isso aqui. Santa Úrsula Ledochowska ou Ledokowska. Júlia Ledokowska nasceu em 17 de abril de 1865. E os pais eram muito importantes, eram nobres, poloneses. Residiam na Áustria. Aos 21 anos, pronunciou os votos definitivos, tomando o nome de Úrsula. Ah, sim. O nome dela original era Júlia, mas passou a ser Úrsula quando se tornou religiosa. Ativa e educadora, fundou um pensionato feminino para jovens, promovendo entre os estudantes a Associação das Filhas de Maria. Após ocupar a função de superiora do seu convento por 4 anos, foi chamada pelo pároco da igreja de Santa Catarina de Petersburgo, na Rússia, para dirigir um internato de estudantes polonesas exiladas. Fundou também uma casa das Ursulinas, na Finlândia, onde inovou com um pensionato e uma escola ao ar livre. Sua cidadania e origem austríaca fizeram objeto de perseguição em sua vida por parte da polícia russa durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917 foi para a Dinamarca dar assistência aos poloneses perseguidos. Então, permaneceu por 2 anos naquele lugar, quando então regressou para seu convento na Polônia. Em 1920, fundou uma nova ordem, as Irmãs Ursulinas do Sagrado Coração Agonizante, com a função de dar assistência aos jovens abandonados e cuidar dos pobres, e também os velhos e crianças. Quando Madre Úrsula morreu, já existiam 35 casas e mais de 1000 irmãs. Ela deixou vários livros, todos escritos em polonês, que foram traduzidos para o italiano e francês. Faleceu em Roma no dia 29 de maio de 1939. Reflexão. Úrsula foi educadora, apóstola, missionária, pioneira do ecumenismo nos países escandinavos, criadora de um novo estilo de vida religiosa e de formas de apostolado, dirigido sobretudo para os mais necessitados, que fizeram dela uma precursora da renovação e atualização do espírito da vida religiosa feminina. Rezemos hoje por todas as mulheres que dedicam sua vida aos mais abandonados, sobretudo por aquelas que se consagram através dos votos religiosos. Oração. Rezemos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que pelo amor ao ser humano fizeste brilhar no mundo a força de Santa Úrsula, fazei-nos recorrer à sua proteção e encontrar motivos para dispensar nossos dias ao serviço dos mais abandonados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus. Um dia ele vai voltar. Esteja pronto, peça perdão, reze, arrependa-se dos seus pecados e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Peça a intercessão da mãe dele também e a mãe nossa. Nossa Senhora, rogai por nós.